A vida do pastor Felipe, vamos orar por ele. Pai, obrigado, Jesus, pela vida do pastor Felipe, obrigado porque é o Senhor quem tem trazido ao coração dele a tua palavra, é o Senhor quem tem feito apaixonado pelo teu evangelho. Deus, que nessa noite o Senhor possa ser exaltado através da vida dele e que nós possamos ser confrontados pela verdade do teu evangelho, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Boa noite. Deus abençoe a vida de você. Álvaro, só um pouquinho. Tá bom. Gente, é motivo de muita alegria, de muita honra, estar mais uma vez aqui compartilhando a palavra do Senhor com você. Então, você também que nos assiste aí de casa, que honra, meus irmãos. Que honra e que privilégio poder entrar aí na sua casa, mesmo que seja pela televisão ou pelo seu telefone, pelo seu smartphone aí, mas nós queríamos te ver aqui um dia. Então, a oportunidade é essa. Todo domingo, de manhã, 9h30 e à noite, às 19 horas. E toda quarta-feira, às 19h30. Gente, vamos abrir nossas Bíblias aí, no capítulo 6 de João, dando sequência. Hoje, quando chegou em casa, a minha esposa estava falando comigo assim: ô Felipe, você é o único cara que não bebe água durante o culto e só bebe no final. Eu prometo que hoje à noite eu vou beber ela toda, até o final da mensagem. Amém, meus irmãos? Vamos lá então. Nós vamos ler João 6, do 36 até o 40. É um trecho pequeno, mas riquíssimo, com grande aprendizado aqui, ou com grande clareza para as nossas vidas. Vamos então lendo a palavra de Deus. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Curva a sua cabeça, meus irmãos, vamos orar. Deus, essa é a tua palavra, essa é a tua verdade revelada, Pai. Faça com que ela penetre nos nossos corações, faça com que os nossos olhos, Pai, estejam fixos naquilo que o Senhor quer fazer aqui nessa noite. Que os nossos ouvidos estejam atentos, que o nosso coração esteja receptivo, Pai. E que o Senhor possa colocar no nosso coração mais um dia, Pai, acrescentado pela Tua palavra. Enche o nosso coração, nos livra, Pai, de tudo aquilo que afasta a nossa atenção e que nós estejamos submissos pelo Teu Espírito Santo aqui para ouvir a Tua voz. Amém? Irmãos, Deus salva pecadores. Deus é um Deus que salva homens imperfeitos, homens falhos, homens que, aos olhos de Deus, são totalmente afastados da tua glória e da tua santidade. E o meio pelo qual Deus escolhe salvar esses homens pecadores é a sua graça. Então a graça de Deus é o que possibilita um homem como eu, como você, ou como qualquer outro aí fora, ou nós que estamos aqui na igreja, de, ao trilharmos um caminho de perdição, um caminho de destruição, um caminho de morte, é essa graça que intervém nessa estrada que nos leva para o inferno. É essa graça que transforma um coração de pedra num coração de carne.
É a sua maravilhosa graça que comunica ao coração do pecador o quão falho, o quão pequeno, o quanto nós somos pó. E sem esse Deus, nada somos. Essa maravilhosa graça, de Gênesis a Apocalipse, de capa a capa na Bíblia, na santa palavra de Deus, foi proclamada por homens santos, escolhidos por Deus. Essa santa graça, essa forma de salvação que Deus encontra através da sua soberana vontade, foi proclamada pelos profetas, foi proclamada pelos apóstolos, ela foi proclamada também pelos pais da igreja. Essa graça foi proclamada pelos pré-reformadores, pelos reformadores, pelos pós-reformadores, pelos grandes pregadores e avivalistas. E essa graça, irmãos, é a verdade de Deus comunicada ao meu e o seu coração. Só que durante algum tempo da história da igreja, da história do cristianismo, essa graça foi questionada como forma de salvação. Essa graça foi questionada de como ela pode chegar e sem mérito nenhum, ela pode alcançar o coração do pecador. Então um homem chamado Agostinho de Hipona, ele teve que debater com um homem chamado Pelágio, que trazia uma heresia no tempo de Agostinho, de que o homem não era mau, de que o homem não tinha o seu coração corrupto, e que o homem então não necessitava dessa graça salvífica. Vários outros homens durante toda a história tiveram que defender a soberana graça de Deus. Homens foram mortos, homens foram cerrados ao meio, homens serviram de tocha para incendiar as ruas, para trazer clareza para as ruas com a sua própria vida, por serem fiéis a essa graça comunicada ao seu coração. E no meio dessa história da igreja, história do cristianismo, existem algumas linhas de raciocínio que nos fazem entender como que essa graça nos salva, como que nós agora somos achados, alcançados e salvos por esse Deus. Existem dois tipos de pensamento. Existem um pensamento que todos dois surgiram na Europa, mas existe o pensamento de Jacob e Armínio, que o homem, ele tem o seu livre-arbítrio, que o homem ele pode escolher. Numa certa manhã, como você, morador de Belo Horizonte, abre a sua janela, voltada para a Serra do Curral, ele olha ali para aquelas montanhas lindas e maravilhosas, e ele decide naquele dia escolher Deus, como a música do Thales Roberto. Ele escolhe Deus, ele escolhe ser amigo de Deus. Essa é uma forma de raciocínio, uma linha chamada arminianismo. Por outro lado, irmão, existe uma linha chamada calvinismo. É uma linha que crê que o homem não pode se mover em direção a Deus se o próprio Deus não o levar até ele. É uma linha de raciocínio, irmãos, que a graça de Deus toca no coração desse homem e Deus que faz toda a obra dessa salvação. Então, nós chegamos a uma conclusão baseada nessa doutrina de salvação, de que o homem não contribui por nada ou em nada para que esse homem seja salvo. E hoje eu gostaria de destacar, em cima desse texto pregado aqui hoje, os 5 pontos levantados pelo calvinismo. Os 5 pontos da doutrina da salvação na linha do calvinismo. O primeiro ponto é que existe uma depravação total. O segundo ponto é que a eleição de Deus é incondicional. O terceiro ponto é que a expiação é limitada. O quarto ponto é que a graça de Deus é irresistível. E o quinto ponto é que os santos vão perseverar até o fim. E hoje eu quero destacar então esse texto. E eu te faço uma pergunta.
O homem pode contribuir em alguma coisa para a sua salvação? Vamos entrar nesse texto aqui, a partir do versículo 36. Porém, eu já vos disse, que embora me tenhais visto, não credes. Jesus agora, ele acaba de se revelar àqueles homens que viram ele multiplicar e participaram da multiplicação dos pães. Então Jesus agora, como uma forma de mostrar a esses homens que tiveram os seus antepassados alimentados no deserto pelo maná, mas o maná que só poderia saciar a fome física. Jesus agora ele multiplica os pães e ele se revela agora a esses homens como o pão da vida. O pão que mata a fome, mas não a fome física, não a fome que daqui 3 horas, como os nutricionistas pedem, que você alimente de 3 em 3 horas, né? Essa fome que Jesus mata, sendo o pão da vida, ele nunca mais vai ter fome. Então Jesus revela a esses homens que ele é o pão da vida e que ele é o alimento espiritual necessário para a raça humana. Então, irmãos, nós precisamos de ver que Jesus está falando aqui, que embora me tenhais visto, não me credes. Irmãos, esses homens tiveram o privilégio de andar com Jesus, de ver os milagres de Jesus, de ver os grandes feitos de Jesus. Esses homens tiveram a oportunidade, Cadu, de ver a multiplicação dos pães. Tiveram a oportunidade de ver paralíticos andarem. Na festa do casamento, nas bodas de Caná da Galileia, Jesus transforma a água em vinho. Os sinais de Jesus foram nítidos, foram verificáveis. E mesmo assim, esses homens não creram em Jesus. O próprio Deus se manifesta agora para esses homens, se revela pessoalmente a esses homens, como a solução para o problema desses homens, que é o pecado, e esses homens agora não crêem. Então nós abordamos aqui o primeiro ponto em cima desse verso: depravação total. O que você quer falar com isso, Felipe? Vou te explicar. Irmãos, quando o homem estava no jardim, antes da queda, antes da separação do homem a Deus pela desobediência, o homem tinha capacidade de escolha. Ele teve a capacidade de escolher comer ou não. Mas desde quando o pecado entrou no mundo, irmãos, nós não sofremos somente alguns arranhões, como eu e você já andamos de bicicleta e sofremos algumas escoriações. Quando o pecado entra no mundo, todas as áreas da minha e da sua vida são afetadas pelo pecado. Então, irmãos, desde isso até hoje, toda a raça humana está morta em seus delitos e pecados. E eu e você agora chegamos a uma conclusão de que um morto, ele não tem capacidade de escolher nada. De que um morto, ele não tem capacidade de ter fome, de ter sede, de decidir por alguma coisa. Agora, esses homens, debaixo da maldição do pecado, são filhos da ira de Deus. O entendimento desses homens foi cegado pelo Deus desse século, Satanás. Então, irmãos, tudo que esse homem precisa de fazer para pecar é viver, é estar aqui na terra. Então nós chegamos à conclusão, irmãos, que todos os homens na terra são depravados. Não existe nada de bom em mim nem em você, irmãos. Se você ainda tem algum pensamento da sua bondade, você pode até ter feito alguns atos de bondade, mas eu garanto para você que foi através de Deus, foi através do Espírito de Deus. Então somente a graça de Deus
pode pegar uma pessoa que está morta e dar vida a ela. Somente essa graça maravilhosa de Deus pode dar vida àquilo que está morto, pode reavivar aquilo que morreu. Somente a graça de Deus. Se você é mau, se você é nascido debaixo da maldição do pecado, se o seu coração é pecaminoso, a sua mente é afetada pelo pecado, você não consegue escolher servir ou não servir a Deus. Se Deus não te regenerar, se Deus não te transformar, se Deus não te trazer para perto dele mesmo. E aí, irmãos, nós entramos agora no segundo ponto. Um ponto vai levando ao outro. É uma linha de raciocínio. E o segundo ponto é que a eleição é incondicional. Como assim, Felipe? Talvez esse seja o ponto de maior conflito. Que Deus é soberano. E que Deus olha para essa raça totalmente condenada, totalmente em direção a passos largos para o inferno. Deus agora escolhe essas pessoas para serem salvas. Palavra dura, palavra difícil de entender, mas Deus é soberano, irmãos. Deus está acima dos nossos raciocínios e do nosso pensamento. Ele salva quem Ele quer, Ele escolhe quem Ele quer, sem precisar de nenhum mérito meu e seu. Venha pensar comigo aqui um pouquinho, irmãos. Para Deus escolher você, para Deus te salvar, um morto em seus delitos e pecados, que mérito que Deus encontrou em você? Que hora que Deus olhou para você e falou assim: nossa, esse irmão é tão bonitinho, ele tem um cabelinho penteadinho daquele jeito, ele se veste tão bonito, o perfume dele é tão cheiroso, eu vou salvar esse homem. Deus não vê nada de bom na gente. A eleição é incondicional. E também nós chegamos à conclusão de que Deus alcança os piores dos piores, o lixo do lixo. Deus é aquele que arranca da mão de Satanás, da potestade do inferno, e traz para o seu reino. A eleição é incondicional. E aí nós entendemos. Leia o versículo 37, somente a parte A, meus irmãos. Todo aquele que o Pai me dá. Como assim? Irmãos, uma vez que estamos mortos, literalmente, incapazes de tomar qualquer decisão na nossa vida, você não fez nada para merecer, porque se você tivesse feito alguma coisa para merecer, ainda podia contar, né? Mas você não fez. Pelo contrário, você fez tudo para não merecer essa graça na sua vida. Então a única coisa, a única saída que temos, como 2 Timóteo 1,9 fala, é que Deus nos salvou, chamou com a sua santa vocação pela graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Irmãos, parece loucura entender isso, mas Deus já tinha te contemplado, Deus já tinha te salvado antes da criação do mundo. Deus já tinha, irmãos, dado vida para você, e só chegou o tempo em que você se converteu, ou melhor, você foi regenerado. Regeneração é uma coisa e conversão é outra. Então você se converte. Deus é aquele que já sabe o começo da história, mas Ele é o Deus também que está no fim da história. Irmãos, como é pensar que um Deus santo, poderoso, separado, agora resolve salvar um homem como eu, um homem e uma mulher como você, que fez de tudo para não merecer a salvação. E aí, irmãos, então o homem que Deus salvou, o homem que Deus escolhe, chama, que Deus elegeu, na parte B fala: esse virá a mim. Leia comigo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Irmãos, nós vamos entender
baseado nesse texto, que nós, eleitos, salvos pela graça de Deus, sem mérito nenhum, sem bondade alguma no nosso coração, somos um presente do Deus Pai para o Deus Filho. É um presente que Deus Pai dá para o seu Filho Jesus. É a única forma de salvação, é em Jesus. É através da sua morte vicária, o seu sacrifício substituto. Você conseguiria pagar o preço pelo pecado dos salvos? Pelo pecado daqueles que Deus salvou? De forma alguma. O Cordeiro precisa ser santo, sem mancha, puro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus. Deus então conduz à fé todos aqueles quanto Ele planejou redimir. Você que está sentado aqui hoje, Lagoinha Pedreira, culto da noite, tinha tantas opções hoje no domingo, irmãos, tantos lugares para você passear, uma cama quentinha, um programa legal na televisão, mas esse Deus que te salvou, que te deu graça, Ele também te dá a fé necessária para buscar Ele. Então, quando você tem sede e fome de Deus, você chega à conclusão que essa fé, para que você seja salvo, para que você seja alcançado, é dada por Ele. Nós não temos essa fé, irmãos. Mortos em delitos e pecados, filhos da ira, afastados de Deus, como nós vamos chegar até esse Deus se não formos despertados por esse Deus? Então nós entramos agora no terceiro ponto, que é a expiação. E o que é expiação? É a morte de Cristo. A morte substitutiva, ou expiação específica ou particular. Jesus, irmãos, que pergunta mais peculiar. Jesus morreu pelos pecados de toda a humanidade? Como assim? Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Como? Jesus morre por aqueles a qual não vão ser salvos, Jesus morre por aqueles que não vão a Ele. Então a morte de Jesus passa a ser um escândalo, ou uma coisa banal para aquelas pessoas que na Páscoa comemoram a Páscoa de forma sem sentido. Que não entendem que naquele dia nós fomos salvos. A Páscoa, a morte de Cristo, foi para aqueles que Deus vai dar, que vão vir até Ele pelo seu Filho e vão ser salvos. De fato, a morte dele na cruz pode salvar toda a raça humana, irmãos. Jesus, Deus, é poderoso para salvar toda a raça humana. Porém, alguns teólogos e estudiosos têm uma frase muito bonita, irmãos, e muito interessante. A morte de Jesus é suficiente para muitos, mas eficaz para poucos. Ela é eficaz para poucos, porque se Jesus morreu por toda a humanidade, e não é toda a humanidade que vai até Ele, então a morte de Jesus passa a ser um escândalo, ela passa a ser um conto, ela passa a ser um ato histórico contado pelos nossos antepassados. Jesus só morreu por aqueles que vão vir até Ele para reconhecerem quem Ele é. Romanos 8, 29 e 30. Eu gostaria de citar esse texto aqui com você. Não sei se o Álvaro consegue colocar. Consegue, Álvaro? Eu gostaria que você lesse com muita cautela. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Versículo 30, Álvaro. E aos que predestinou, a esses também chamou.
E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou, irmãos. Então, você é salvo por Ele, você é perdoado por Ele, você é chamado por Ele, predestinado, justificado, glorificado por Ele. Você não contribui em nada para a sua salvação. Você não tem essa capacidade. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, isso é um dom de Deus, para que ninguém se glorie, para que ninguém um dia, ao entrar pela porta do céu, ao entrar pelos portais eternos, chegue diante de Deus e fala: eu tenho 1% da contribuição, porque no dia que o Senhor bateu na porta do meu coração, eu fui, Jesus, eu fui atraído, mas eu tive que sair da minha cama aquele dia para ir no culto. Aquele dia que o pastor me chamou, eu fui, eu tive que me se esforçar, é ruim, né, gente? Eu tive que se esforçar, ou me esforçar, para me poder. Então a pessoa passa a ter algum mérito na salvação, e Deus não divide a glória dele com ninguém, irmãos. A glória é dele, quem salva é ele, quem elege antes dos tempos eternos é ele. Você não está salvo somente de manhã. É um ponto de bastante conflito. É nós acharmos que de manhã o pastor prega aquela mensagem no poder do Espírito Santo e você é atraído. E de manhã você está salvo. Mas de noite, na hora que você vai guardar o seu carro na garagem, você dá aquela arranhada e você peca. Então, você agora de manhã foi salvo, e de noite agora você está condenado, irmão? Irmão, tem uma coisa para falar para você. Se você que se salvou, se foi você que se salvou, você perde a salvação sim, meus irmãos. É bem provável que você se perde. Porque nós não conseguimos carregar a salvação nas nossas costas. Agora, se foi Deus que te salvou, leia comigo a parte C, aqui a última parte do versículo 37. Vou ler todo, né? Porém, eu já vos disse. Não, desculpa. 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum, eu lançarei fora. Irmãos, não tem como, irmãos, você ser um presente do Deus Pai para o Deus Filho, e ele fazer uma promessa na sua palavra que de maneira nenhuma você vai ser lançado fora. Nós agora podemos descansar, irmãos, que se você está na mão de Jesus, se Jesus te chamou, transformou seu coração, ninguém te tira da mão dele mais, irmãos. Ninguém te tira. Lê comigo o versículo 38, que nós vamos ver a submissão de Cristo. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Chamando a atenção aqui para a submissão de Jesus, nós não vamos ver nenhum indício nas Escrituras da vontade do Filho concorrendo com a vontade do Pai. Não. Esse versículo aqui fala que o Verbo se faz carne e completa a missão. Então ele está falando, eu não desci para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Cristo tem um propósito. E isso é uma concordância entre o que envia com o enviado. É uma concordância total, irmãos. Não é como no mundo de hoje que a gente vê pessoas brigando por posições, por status, não. Dentro da Trindade, dentro da comunhão entre Pai, Filho e Espírito Santo, existe uma plena concordância. Eu não desci do céu para fazer a minha própria vontade, mas para cumprir a missão, para cumprir o propósito. E qual é esse propósito, Felipe? Versículo 39. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. A vontade do Pai não é somente fazer chamada de pecadores perdidos, irmãos. Mas o que o Pai os deu, o Filho
sejam todos salvos através do que o Pai deu para o Filho. Todos esses vão ser salvos. E a gente fica meio sem entender essas coisas. Mas eu achava que um dia eu contribuí para alguma coisa porque foi eu que fui até Deus, irmãos. Não, irmãos. Se você veio até Deus, foi porque o Pai te deu para o Filho. E de maneira nenhuma o Filho vai te lançar fora. Você já parou para pensar no capítulo 15 de Lucas, quando fala de coisas perdidas? A dracma perdida, a mulher vai à casa e procura até encontrá-la. A ovelha perdida, o pastor deixa as 99, vai atrás dela e traz. Mas o filho pródigo nem tinha direito à herança, porque o pai estava vivo. E ele vai. E o pai deixa ele ir. Mas aquele cara ali era um escolhido. Deus sabe quem é o seu filho. Então, ele caindo em si, pensa, a regeneração dele foi nessa hora. Caindo em si, ele fala, vou voltar. Então, ele converte. Ele está indo para uma direção, ele fala, voltarei para a casa do meu pai. Então, esse homem volta, ele é recebido de braços abertos pelo pai. Irmãos, então outro ponto aqui, que eu gostaria de destacar com você, é que a graça de Deus é irresistível. A água, né, que eu falei que ia tomar tudo. Irmãos, ninguém pode resistir à graça de Deus. Você acha que você tem esse poder de um dia Deus bater na porta do seu coração e você falar não para ele? Quem pode resistir? Vamos voltar para o versículo 37 aqui, meus irmãos. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Quando a graça vem, meus irmãos, quando Jesus Cristo vem com a sua infinita graça, e agora um coração de pedra duro, ruim de todo tempo, só faz maldade, atolado no pecado. Jesus Cristo agora vem e bate no coração desse homem, e esse homem agora, de leão, ele vira um gatinho. Quando Jesus ele vai andando ali no mar, pela areia da praia, ele olha para a pedra e fala, me segue, que agora farei de você um pescador de homens. Quando Mateus está naquela coletoria ali, ele fala, me segue. Irmãos, você não vê ninguém lutando contra o chamado, não, irmãos. Quando Paulo, ainda respirando ameaças contra os cristãos, depois de matar Estevão ali, de ser conivente com aquela morte, ele vai ali, a caminho daquela estrada, e Jesus agora se revela para ele, e esse homem agora cai de joelhos. Quando eu entro aqui dentro da pedreira, irmãos, conheço bastante gente. Nós olhamos aqui agora para a área do terreirão, a pedreira é dividida em partes aqui, e dividida por facções também. Nós estamos dentro de uma comunidade dividida. Eu olho ali para o lado do albergue ali, aquela área ali conhecida como área do Rodrigo, ou terreirão. Eu vejo a vida do Adão, o cara que foi líder do tráfico de drogas uns 20 anos, agora servindo a Jesus, pregando a palavra, participando de pregações no rádio, visitando presídios. Que maravilhosa graça é essa que salva pecadores dos piores. Quando eu olho aqui para dentro da Carmo, esses dias eu estava vendo o Davidson Bin Laden, um dos caras mais procurados, na lista dos mais procurados, servindo a Jesus, pregando a palavra. Quando a gente vai um pouquinho ali no Cachoeirinha, no Santa Cruz, eu olho e vejo o Rildo, um dos maiores traficantes de Belo Horizonte. Esses dias eu fui no monte, ele estava lá adorando a Deus, pregando a palavra de Deus, dentro da cadeia, fora da cadeia, abandonou tudo para servir a Deus. Quando eu vou lá no Morro das Pedras, irmãos, um dos maiores traficantes de Belo Horizonte, o Nem Sem Terra, prostrado nos pés de Jesus, que tinha guerra aqui na pedreira, agora ele e o Bin Laden agora são amigos e irmãos em Cristo.
Irmãos, eu não sei se você tem percebido isso, mas a graça de Deus tem buscado e buscado os piores. Talvez, irmãos, eu seja o mais pé de chinelo de todos esses aí, irmãos. E de fato sou. O dia que ele me chama naquela rede ali, dentro da cadeia, irmãos, eu senti ele me chamando. Se você agora, irmãos, passar ali e falar com o Tiago, Tiago, toma o depoimento de cada irmão aqui, que grandes histórias maravilhosas de conversão nós vamos ouvir, irmãos. As maiores pregações que nós vamos ver dos evangelistas no Brasil contam a história do Paulinho Bang Bang. Em 1989, um bando de assaltantes, de 7 assaltantes, entram dentro da agência antiga do Beige. E ali a polícia chega, eles fazem reféns ali naquele lugar. E quando eles fazem refém naquele lugar, fica uma mãe com a sua criança ali. Paulinho Bang Bang era um dos líderes daquele bando, lá em São Paulo. E esse homem agora fala para essa mãe, fala para sua criança ficar calada. Manda essa criança calar a boca. E ele negociando com a polícia, com a metralhadora aqui. De repente esse homem vai e mata a sua mãe, a mãe da criança e a criança juntos. Isso foi manchete nos jornais. Então a polícia invade logo depois dos tiros, mata 5 dos assaltantes e 2 ficam vivos. E desses 2, um era o Paulinho Bang Bang. E agora, meus irmãos, Paulinho Bang Bang vai preso. E o marido daquela mulher servia ao Deus vivo, ao Deus poderoso, ao Deus cheio de graça. E esse homem vai em rede nacional e fala: eu perdoo o Paulinho Bang Bang. Eu perdoo o assassino da minha esposa e da minha filha. Primeiro ponto que a gente aprende com essa história aí é que a graça de Deus te possibilita fazer coisas que o velho homem não fazia. Porque você agora olha uma situação de tão difícil perdão, você olha o maior perdão que te foi oferecido, um preço muito maior pago pela sua vida, e agora você consegue perdoar. O segundo ponto, irmãos, é que ninguém consegue resistir à graça que bate na porta do meu e do seu coração. Esse homem então pega um evangelista da sua igreja, pega a palavra de Deus poderosa, e entrega agora na mão desse evangelista e fala: visita o Paulinho Bang Bang. Entrega a palavra de Deus para ele, porque se ele conhecesse o Deus que eu sirvo, ele não tinha matado a minha esposa e nem minha filha. E esse homem agora, evangelista, chega lá, prega a palavra de Deus com poder, na unção do Espírito Santo, na sabedoria que Deus dá. Então ele chega diante de Paulinho Bang Bang e fala que ele é enviado por esse homem. Paulinho Bang Bang andava armado dentro da cadeia com a faca. E ele vai para cravar a faca no peito daquele evangelista. Mas quando ele se levanta para pregar a faca no peito daquele evangelista, Jesus o coloca de joelho nos pés do evangelista. E ele entrega sua vida para Cristo e vira um dos maiores pregadores evangelistas do Brasil. Esse é o Deus que bate na minha porta e na porta do seu coração. E, irmãos, o vento sopra para onde quer. Nós ouvimos a sua voz, mas Deus pode soprar, irmão, dentro da cadeia, dentro do hospital, dentro da sua casa, irmãos. Se a graça de Deus te chamou, tocou no seu coração, irmãos, você não consegue resistir, você não vai ter paz longe dessa graça, que é irresistível. Aleluia! O quinto ponto que eu quero abordar com você é que esses homens que foram salvos por Jesus, eleitos por Jesus, agraciados de agora terem os seus nomes escritos no livro da vida, eles vão perseverar até o fim. Eles vão permanecer perseverantes até o fim. De maneira nenhuma eu o lançarei fora. Se Jesus garante que, de modo nenhum, essa pessoa vai se perder, eu quero destacar o versículo 37 e o 40. Nós vamos ler os dois, beleza? Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. É de modo nenhum, irmãos.
Versículo 40. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Irmãos, e essas pessoas que se desviam? E as pessoas que um dia sentou do seu lado aí na igreja, louvou a Deus e hoje está aí perdida, irmãos? Existem duas opções para a gente crer. O que vai acontecer com essas pessoas? Se essas pessoas forem salvas por Jesus, elas vão serem como o filho pródigo. Elas vão cair em si. Elas vão entender que não existe maná nenhum aí que o mundo oferece melhor do que o pão da vida. Elas vão entender, irmãos, que vale mais um dia nos átrios do Senhor do que 1000 fora deles. Eles vão perseverar até o fim e eles vão voltar. Pode acontecer de alguém se desviar assim, e aqueles que nunca voltam, e aqueles que um dia estiveram aqui, talvez, irmãos, nunca foram dos nossos. Talvez essa pessoa não é uma pessoa eleita por Jesus. Dura é essa palavra. Mas você pergunta, onde está a nossa responsabilidade contra isso? Porque até agora eu só vi Deus fazendo tudo. E de fato é Deus que faz tudo mesmo, meus irmãos. O versículo 40 fala, todo o que ver o Filho e nele crer. Irmãos, embora Deus seja soberano, ele age por meio da fé. Portanto, o homem precisa crer em Jesus como Messias e Filho de Deus, pois somente ele oferece o caminho para a salvação. Porém, essa fé de crer em Jesus para ser salvo, para ser perdoado, para se levantar, para se sentar como um pecador e se levantar salvo, é dada por Jesus. E quase impossível assimilar a vontade soberana de Deus com a responsabilidade humana. Mas para nós, algo que fica muitas das vezes difícil de compreender, é muito bem resolvido dentro da mente soberana de Deus. Nós não compreendemos, mas nós precisamos ser eternamente gratos. As pessoas que de fato vierem até Jesus, de maneira nenhuma, ele vai lançar fora. Talvez você pode ter cometido alguns erros na sua vida aí, e durante esse tempo aí que você errou, e você deve ter achado que você estava perdido. Irmãos, se é Jesus que te salva, é Ele que garante a sua salvação. A sua salvação não é garantida por homens que não conseguem passar um dia sem pecar. Sua salvação é garantida pelo Deus Todo-Poderoso. E esse texto agora faz nós voltarmos para casa com algumas rápidas aplicações para que eu possa concluir. Nós chegamos à conclusão que nós somos maus. Nós chegamos à conclusão que nós não fazemos nada, irmãos, para merecer a nossa salvação. Nós chegamos à conclusão que a morte de Jesus é eficaz somente para os que ele vai salvar, somente aqueles que vão ir até ele. O quarto ponto é que ninguém consegue resistir a essa graça. E o quinto ponto é que aqueles que realmente são escolhidos vão perseverar. Esse é o real estado nosso. Esse é o nosso real estado. Essa doutrina aí não é uma doutrina extra bíblica, não. Ela só traz luz para o entendimento que a gente não tem. Paulo vai citar várias vezes em versículos, principalmente na carta aos Romanos, falando sobre os eleitos e escolhidos de Deus. Irmãos, se você é uma pessoa que tem essa convicção, irmãos, você precisa ser eternamente grato a Deus por isso. Você precisa louvar a Deus em todas as áreas da sua vida que estava morta. Com o seu trabalho, com a sua casa, com o seu coração, com as suas atitudes, com a sua família, com tudo, irmãos. E eu gosto de concluir essa mensagem com um pensamento, nem do apóstolo Paulo, nem dos pais da igreja, mas do próprio Senhor Jesus Cristo. Então Deus
já tem os seus escolhidos. Deus já nos salvou. E agora a gente pode viver de qualquer forma. O apóstolo Paulo fala o seguinte: que diremos acerca dessas coisas? Como permaneceremos no pecado? Não, que diremos acerca dessas coisas? Viveremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De maneira nenhuma. Como nós viveremos no pecado? Os que para ele morreram. Nós morremos para o pecado, irmãos. Pode acontecer? Pode. Porque você está aqui na terra ainda, irmão. Jesus ainda não te ressuscitou no último dia. E eu quero ler com você João 10:16, porque existe uma responsabilidade para mim e para você. João 10:16 fala o seguinte: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e haverá um pastor. Irmãos, você pode pensar o seguinte: se Deus já tem os eleitos, eu não preciso de fazer nada. Essas ovelhas que estão aqui fora do aprisco, que Jesus vai conduzir, Ele vai conduzir usando a minha e a sua vida. Ele vai despertar esses salvos, esses eleitos, através da pregação do Evangelho, através da visita que a gente faz para pregar o Evangelho, através de um joelho dobrado aqui, ou na sua casa, ou no secreto do seu quarto. Jesus vai despertar essas pessoas. Então nós temos essa responsabilidade de quê? De agora salvos pela graça, filhos de Deus, nós agora trabalhamos e vivemos para a glória de Deus, para que essas pessoas que estão fora do aprisco sejam conduzidas pelo seu pastor. Amém, meus irmãos? Você já parou para pensar que existem na nossa cidade, no nosso país, várias pessoas que são eleitas de Deus, que ainda estão dormindo, que ainda não foram despertados, mas que Jesus garante que essas pessoas vão vir, porque Ele conhece já as suas ovelhas que estão fora do aprisco? Você precisa de pregar, você precisa de viver a sua vida como um servo de Deus. A maravilhosa graça te trouxe aqui nessa noite, irmãos, para que você tenha a segurança que é Deus que te salva e é Deus quem garante a sua salvação. Meus irmãos, nós vamos orar agradecendo esse Deus. Nós vamos louvar esse Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Você hoje volta para sua casa na certeza, irmãos, que Ele olhou para você, que Ele te contemplou antes da fundação do mundo. Curva a sua cabeça, nós vamos orar. Pai, nós estamos diante da Tua palavra e cremos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Pai, que nos escolheu, Pai, para as boas obras, que nos escolheu, Pai, para sermos agora filhos do Senhor. Nós deixamos de ser filhos da ira para ser filhos do Senhor, Pai. Ah, Deus, nós não conseguimos contemplar, Pai, a beleza dessa graça. Ah, Jesus, confia no nosso coração uma fé, Deus, para que nós sejamos os seus representantes aqui na terra, salvos pela graça de Deus. Obrigado, Jesus, por cada membro aqui de Lagoinha Pedreira, por cada eleito, por cada pessoa que o Senhor chamou, Pai, e pelas pessoas que o Senhor ainda vai conduzir para ocupar essas cadeiras que estão vazias aqui, Jesus. Obrigado, Jesus, pela Tua graça maravilhosa. Fique de pé no seu lugar, louve a Deus.